Deus esta noite, aquilo que Deus tem para nós. No livro de Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo de número 17, é o texto que nós vamos ler essa noite. Amém, querido? Quem trouxe a sua Bíblia aí, querido, levante para mim ver se você anda com Bíblia mesmo ou não. Amém, amém, amém. Se assente, se assente. Obrigado, graças a Deus. Sentou-se aí, agora seu celular já deve estar desligado ou no silencioso, porque agora quem tem que falar é o Espírito Santo. Amém ou não amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, a melhor do ano de 2025, a melhor. Glória a Deus. Mateus, capítulo 17, verso 1. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto, enquanto os 3 observavam a aparência de Jesus, foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu. E uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele, não tenham medo. Até aqui. Esse texto, eu e você conhecemos a questão da manifestação da glória de Deus, quando Pedro, Tiago e João são convidados pelo Senhor para subirem a um monte, que possivelmente pode ter sido o Monte Hermon. Ele está naquele momento quando acontece algo sobrenatural. E na verdade, a glória de Deus Pai em Cristo Jesus se manifesta de dentro para fora. E os discípulos tiveram a chance de ver pela primeira vez algo que eles ainda não tinham visto, a questão da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, na forma como o texto diz. E aí, esse texto, ele fala sobre os profetas, referindo-se a Elias, e fala sobre a lei, referindo-se a Moisés. E ele se refere também à superioridade de Jesus, expressando-se aí nesse texto, e trazendo para nós uma manifestação daquilo que o Senhor Jesus ali traz, junto com a ação de Deus Pai. Sabendo que você entende esse texto, eu gostaria de ter com você aquilo que o Senhor tem trazido ao coração para nós essa noite. Diga: eu recebo Jesus. Quantas vezes nós agimos pelos sentimentos e nos arrependemos? Quem já não agiu pelo sentimento, pelo que achou, pelo que sentiu, pelo que interpretou, pelo que ouviu e tomou uma decisão, e lá na frente se arrependeu? Quantas vezes nós deixamos de conquistar, deixamos de crescer pela causa ou pela interpretação errada daquilo que nós vivenciamos, um momento, um instante. Às vezes nós limitamos aquilo que Deus tem para fazer em nossa vida, porque nós interpretamos algo e não buscamos aquilo que de Deus de fato seria para a nossa vida. E é tão interessante isso,
que nós podemos deixar de crescer, nós podemos deixar de avançar, de estender a tenda, de construir, por causa de nós mesmos, por causa daquilo que nós, muitas das vezes, agimos por sentimento. Esse texto diz que Pedro age sem pensar, como se não entendesse o propósito de Jesus. E é nisso que Deus quer falar com a gente. Você olha para o texto e você vê que Pedro tem uma interpretação, também um sentimento, quando ele vê Jesus, que foi com eles, Moisés e Elias. O que Pedro tem naquele momento? Ele tem um desejo de ficar ali naquele local. Ele tem o desejo de construir tendas, 3. Talvez a ideia de Pedro fosse semelhante àquela da festa das cabanas. E ele toma essa decisão no verso 4, quando ele diz: se quiser, farei 3 tendas. Só que Pedro deixou os seus outros amigos, discípulos, fora do monte, lá embaixo. Naquele momento, Pedro não pensou nos outros. Por mais que fosse boa a intenção de Pedro, ele não pensou que a presença de Jesus não pode ser apenas para a gente. Jesus não veio apenas para você. Ele veio também para você. Mas ele veio também para mim. E ele veio para um monte de gente que ainda não sabe, mas ele já as conquistou em nome dele. Nós não podemos olhar e querer Jesus apenas para nós. Essa ação de Pedro, esse comportamento de Pedro, é tão interessante que ele está extasiado com a cena que ele vê. Ele, um judeu que tem enraizado nele a lei de Moisés, a questão profética de Elias, mas naquele momento, aquele instante, fez com que Pedro dissesse assim: se o senhor quiser, eu construo agora 3 tendas e a gente fica aqui. O que acontece com Pedro naquele momento, irmãos? Pedro, ele se maravilhou com aquele instante, se maravilhou com aquela situação, com aquela manifestação da Shekinah de Deus, através da manifestação ali, da presença, como o texto diz, que vem e se manifesta como um ato sobrenatural, e de fato foi. Jesus está cercado, conversando ali com Elias e conversando com Moisés, e aquilo enche o coração de Pedro, aquilo agrada o coração de Pedro. Sabe, irmãos, eu estava pensando que a gente vê as maravilhas de Jesus é muito bom, a gente presenciar as maravilhas de Jesus é muito bom, mas a gente não pode se esquecer que mais importante do que as maravilhas de Jesus é pregarmos Jesus para as pessoas. E naquele momento, Pedro, eu não o condeno, até porque o próprio Deus fala com ele, o abençoa, lhe trazendo uma orientação. Mas às vezes nós somos assim. Eu queria que você entendesse, às vezes nós nos comportamos com algo que Deus nos dá, com o momento que Deus nos dá, e a gente se limita com aquilo, como se Deus não fosse capaz de produzir coisas novas na nossa vida, como se Deus não fosse capaz de gerar outros ambientes, outras situações, outros milagres, um novo para nós. Pedro diz assim: se o senhor quiser, a gente fica aqui. Não passa no coração de Pedro, não há uma declaração do texto, Pedro dizendo assim: mas aí a gente pode buscar os outros discípulos. Ele está tão envolvido com aquela situação, que ele deseja ficar ali. Ele deseja que aquele instante limite-se a tudo que ele já viveu de sobrenatural. E é nesse instante que Pedro está falando isto. Olhe para o verso 4. Diz o texto que uma voz que vinha do céu
Pedro está falando algo, o texto diz exatamente assim: Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Ele está dizendo: como é gostoso a gente ficar aqui, como é bom demais a gente ter esse espaço, a tua presença, Moisés, Elias, o Senhor. E ele diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Para Pedro, naquele momento, isto traz algo para ele no coração. É como se pacificasse tudo, resolvesse tudo. Ele está tão extasiado com o momento que ele diz: bom demais a gente ficar nesse lugar, bom demais a gente ficar nesse ambiente. E ele está falando, e o texto, se você prestou atenção, diz assim: enquanto Pedro ainda falava, ou seja, Pedro estava falando, quando então o texto diz: uma nuvem brilhante o cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: este é meu filho amado. Pedro está se manifestando, ele está falando para Jesus: eu quero ficar aqui, se o senhor quiser também, é bom demais estar aqui. Nesse momento que ele está dizendo essas coisas, o próprio Deus Pai fala do alto. Jesus está ali, mas o Deus Pai, ele brada do alto, ele fala em alta voz. Pedro, Tiago e João ouviram isso, e a palavra de Deus para Pedro e para os dois outros que estavam ali, ele diz: esse é meu filho, e eu quero que vocês o ouçam, escute ele. Qual é a mensagem de Jesus? A mensagem de Jesus é pregar, salvar, resgatar, abençoar. Ele diz para esses mesmos discípulos e os outros, na sua ascensão: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas ele não disse isso apenas aqui nas entrelinhas, e também tacitamente no início do seu ministério. Até antes disso aqui, Jesus está pregando, ele está dizendo: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ele está dizendo para o cego que está à beira do caminho, ele está dizendo para aquele moribundo que estava no tanque de Betesda. Ele também salva aquela mulher da sua mazela da saúde, quando ela tem um fluxo de hemorragia, e tantos milagres Jesus fez. Agora, o discurso, a oratória, a mensagem, a pregação de Jesus, o Pai está dizendo para Pedro e os discípulos: ei, escutem a mensagem, captem a mensagem, respirem a mensagem. Esse momento, esse instante, estar aqui, não é o desejo que o Pai tem. Ele disse: o meu filho, ele é meu filho, eu mandei ele com um propósito, ouçam ele. E qual é o discurso de Jesus? Pregai, ensinar, batizai, curai, orai sem cessar. Mas se você olhar para um texto, qual é o objetivo? Ganhar mais vidas, salvar mais pessoas, pregar para quantos forem necessário. A missão de Jesus não é parar, a missão de Jesus não é se limitar. Por isso, quando Pedro está dizendo: olha, Jesus, é bom demais a gente estar aqui, o texto diz que no momento em que Pedro começa com essa conversa, ou que Pedro tem essa postura, Deus fala, grita, expressa do céu. Deus não deixa Pedro terminar o que ele vai falar. O Senhor diz: ei, este é o meu filho, eu quero que vocês escutem ele. A mensagem de Deus para Pedro e os discípulos é: respire, entenda qual é o propósito de eu ter enviado ele aqui. Deus está dizendo nas entrelinhas: Pedro, você precisa entender algumas coisas. Ensine o que ele tem ensinado. Ouça os seus ensinamentos. Pregue os seus propósitos. Deus fala de um jeito para que aquilo que Pedro está vivendo através da ação de expressar-se, Deus o interrompe. Abruptamente o texto diz que Pedro estava se deliciando, ele falou: Jesus, é tão bom ficar aqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. O Senhor, Deus, grita, brada e fala: ei,
Esse é o meu filho. Eu quero que vocês entendam o que ele veio fazer. E quando Deus fala com aquilo, daquela forma, daquela maneira, Deus está dizendo para os discípulos e para nós, que a gente precisa ouvir Jesus. A gente precisa escutar os seus ensinamentos. E a gente precisa propagar os ensinamentos de Jesus. Agora veja como vai contra a cultura daquele momento da vida de Pedro. Quando Pedro vê Jesus radiando, a luz que saía de dentro de Jesus era tão forte, que Pedro fica extasiado com o momento. Esse é um perigo para a nossa vida. É quando a gente fica extasiado com o momento. É quando a gente interpreta um momento como sendo o máximo de Deus. É quando a gente interpreta uma circunstância como um fim, como um limite. É um problema, porque Pedro está ouvindo Jesus falar todo o tempo. Mas diante daquela manifestação da transfiguração, que só ele, Tiago e João ouviram e viram, ele se limita. E ele se dá por satisfeito. Irmãos, eu não o condeno, porque o Espírito Santo queria nos ensinar. Preste atenção. Tem algum pecado, algum erro, você desejar ficar naquele ambiente onde o físico de Jesus está? Não, não tem problema. Pedro pecou ali? Não, Pedro não pecou ali também. Mas é que ele se limita pelo instante. Ele se limita pelo que ele está vivendo. Está tudo bem. A atmosfera é santa. A visão é perfeita. O que mais eu posso desejar se Jesus está aqui? Aliás, ele escolheu a mim, escolheu Pedro, que é o próprio Pedro, Tiago e João. Pedro podia dizer, eu estou na crista da onda. Afinal de contas, talvez Jesus possa ter mudado de ideia e dizendo, vocês vão ficar aqui. O sentimento que está no coração de Pedro faz ele tomar decisões fora daquilo que Deus tinha para a vida dele. Quando Pedro toma aquela declaração, ele expressa, ele diz, está bom demais ficar aqui. É a zona de conforto que muitas das vezes nós não queremos sair, não queremos agir. Está bom demais. Está bom demais esse ambiente, está bom demais essa circunstância, está bom demais esse momento. É quando nós paramos até na bênção que Deus tem para nós. É como se Deus não tivesse mais bênçãos para nos dar. É como se Deus não pudesse alargar as suas bênçãos sobre a sua vida. É como se Deus não pudesse, não tivesse, ou se ele acabou ali, tudo que Deus tinha para você foi aquele momento. Talvez a cabeça de Pedro naquele instante fosse essa, não, aqui está bom demais. Por isso Deus tem que dar um brado dos céus e dizer para Pedro, escute, esse é meu filho. Em outras palavras, tem um propósito para ele estar aí. Há uma razão para ele estar aí. Há um porquê dele estar aí. E nós às vezes perdemos esta mesma direção. Nós às vezes nos apaixonamos pelo ambiente, nos apaixonamos pelo momento e esquecemos do propósito da pregação. Nós estamos aqui esta noite, numa igreja confortável até. Mas existem irmãos nossos que estão cultuando agora debaixo de uma árvore, debaixo de uma situação muito diferente da nossa. E não é porque eles não têm um microfone, não é porque eles não têm um telão, não é porque eles não têm um retorno, que ali não está acontecendo igreja, eles são igreja. Mas eles estão pregando. Eu sou apaixonado por ver os cultos em algumas regiões da África, de ver a alegria das pessoas quando vão aos cultos. Andam 4, 10, 12 quilômetros a pé, descalços, para ir para um culto. Eu fico extasiado quando eu vejo algumas igrejas nos Estados Unidos.
quando aquelas pessoas vão nos seus cultos e dançam, pulam, celebram, porque elas têm o desejo de adorar o Senhor e que aquilo seja contagiante. Elas não estão paradas no ambiente, elas estão agindo por aquilo que Deus colocou dentro delas. E muitas das vezes, Deus precisa dizer: ei, escute. Muitas das vezes Deus precisa fazer assim: não é nada disso, vocês se perderam. Você sabe que essa cultura, ela é tão comum, que quando Jesus, ele é provocado e o povo diz assim: então multiplica pão para nós, dá-nos pão, como Moisés dele, fala: não vou fazer isso, porque o evangelho não é isso que vocês estão vivendo, não é isso que vocês estão querendo. Eu não vim para satisfazer o desejo pessoal. O meu reino não é comida, o meu reino não é bebida. Mas se você olhar também para o Velho Testamento, quando o Senhor manda maná e manda carne dos céus, codornizes, Ele fala: não peguem para o dia seguinte, porque eu sou Deus provedor. Repete comigo: eu sou Deus provedor. Deus está dizendo: eu tenho um milagre para cada dia, eu tenho um pão novo para cada dia, eu tenho algo diferente cada dia para vocês. E muitas das vezes a gente quer ficar vivendo do mesmo pão dia após dia. A gente quer ficar vivendo da mesma atmosfera. É como se Deus não fosse, não quisesse, não pudesse nos levar para um outro nível. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito de Deus tem soprado sobre este lugar. O Espírito de Deus tem soprado sobre o vosso pastor. O Espírito de Deus tem soprado sobre esta igreja. Deus deseja entregar, Deus deseja dar, Deus deseja estabelecer a você um novo relacionamento com o Espírito. Deus deseja levar você, quer seja através das provas, quer seja através das dores. Deus quer te levar para um ambiente onde você viverá milagres do sobrenatural que só Ele pode lhe dar. Deus não curou apenas ontem, Deus não mandou pão apenas ontem, Deus não mandou carne apenas ontem. Deus está fazendo agora, nesse exato momento, 18h57, aqui no Brasil, em São José dos Campos. Deus está fazendo milagres, Deus está curando pessoas. Mas às vezes nós não entendemos mais, pelo tempo, por comodidade, por conforto, talvez por preguiça. Porque conquistar, o Senhor disse para Josué: eu usarei você. Mas Ele disse: esforça-te, então trabalhe, organize-se, tenha bom ânimo, ou seja, não deixa o desânimo tomar conta. E talvez às vezes a gente para na vida por causa do desânimo. Que desânimo? Lembre-se das conquistas que se tinha para entrar na terra, e que os homens voltaram e disseram assim: ah, mas tem gigantes na terra. Nós éramos como gafanhotos aos olhos deles. Aí nós nos acomodamos ou nos acovardamos, porque às vezes nós vamos ter que lutar. E a primeira guerra não é carnal, a primeira guerra é espiritual. É quando nós teremos que orar mais, jejuar mais, agir pela fé. E o Senhor diz para Josué: você precisa se esforçar, ter bom ânimo, porque eu vou ser com você. E às vezes, como Pedro, nós paramos no momento. Tá bom, eu já fui salvo. Meu pai, minha mãe estão na igreja. Meus filhos servem aqui. Ah, eu já fui batizado nas águas. Eu sou membro de uma igreja, ou dessa igreja. Tá bom demais. Mas não é isso que Deus quis quando mandou Jesus. Não é esse sentimento egoísta que a gente às vezes não para pensar, que outros não precisam ouvir de Jesus. Quando nós não pregamos a Cristo, nós estamos em pecado, estamos em falha. Quando nós nos acostumamos com esse ambiente da transfiguração,
Eu bebia, eu fumava, eu roubava, eu era um bandido, eu era isso, aquilo, eu fui salvo. Oh, que glória, Jesus está aqui. Agora ele fala, o que você vai fazer com a glória? O que você vai fazer com o milagre? Vai guardar para você? Você acha que Deus se manifestou só por você? Não, Ele não se manifestou só pela gente. Por isso Ele diz para os discípulos, ide por todo o mundo. Não vá apenas para o bairro tal, região tal, na família tal. Ide por todo o mundo e pregue o meu evangelho. Mas Pedro, num determinado momento, ele fica extasiado. E ele tem uma impressão. Ele tem uma visualização do momento. Que ele entende como sendo o máximo. E eu comecei a palavra nessa noite dizendo sobre isso. Sobre quando a gente olha para um momento e a gente define aquilo como sendo tudo de Deus na nossa vida. Quando a gente define aquele momento como sendo a verdade e a vontade de Deus para a nossa vida. Quem é que pode se levantar nessa noite e dizer, eu já vivi tudo que Deus tem para mim? Não, você não viveu tudo que Deus tem para você. Deus tem coisas especiais e novas para você. Eu estava pensando em algumas coisas dessa semana, quando o Espírito fala em meu coração, eu orando por algumas causas, e o Senhor falou fortemente ao meu coração, Kleber, clama a mim, e eu vou te responder coisas que você não sabe, eu vou te revelar coisas que você não viveu, eu vou trazer à existência situações que eram impossíveis. Mas o Espírito me disse, clame, e eu fiquei com esse versículo meditando durante algumas horas, clama a mim, o Senhor quer responder, Ele não está longe, nem tão de maneira difícil para ser encontrado. É nós que às vezes limitamos o agir de Deus. Quando Pedro está falando sobre esta frase, dizendo, bom é estarmos aqui, Deus precisa entrar na história. Deus precisa dizer, ei, rapaz, não é isso, não é para ficar aqui, tem muito mais coisas para fazer, tem muito mais gente para ganhar. Quando esta voz brada do céu, o texto diz que os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Às vezes, nós ficamos aterrorizados com algumas coisas que Deus está fazendo. E o texto diz que esses discípulos, quando a voz falou e a nuvem brilhou sobre eles, aquilo os fez ficar com medo, com temor. E eles ficaram com pânico por um agir de Deus, sim ou não? A nuvem e a voz era de Deus, sim ou não? Às vezes a gente tem dificuldade de entender isso. A gente interpreta o agir, uma nuvem ou a voz como sendo algo que vai nos matar. Não! Deus está dizendo naquele momento, eu tenho algo muito maior do que ficar aqui nesse local. O meu filho não veio ao mundo por uma causa simples. Não veio apenas para você, Pedro. Não veio para você, Tiago e João apenas. Também não veio para os demais discípulos apenas. Mas sabe, querido, às vezes Deus age de um jeito em que a gente não espera. Às vezes Deus percebe que nós estamos na rota errada. Às vezes Deus entende, vê que nós estamos estacionados. Às vezes Deus está dizendo por algumas formas e a gente não quis ouvir. A gente não cedeu. Então de vez em quando o Shekinah de Deus vem como que uma nuvem com um brilho extraordinário. Falando e lendo isso aqui é muito bacana, muito poético, muito lindo. Mas se isso acontece com você e comigo no ambiente, talvez a gente também se assustasse. Porque a gente quer ouvir Deus, quer ver a presença, quer uma série de coisas. Mas de repente, quando isso acontece, talvez a gente se aterrorize. Deixa eu dizer para você, às vezes a gente quer ouvir Deus, sentir Deus, apenas numa voz suave, apenas num vento suave.
como Ele falou com Elias. Mas o Senhor pode causar o que Ele quiser para falar conosco. Deus pode gerar ambientes, situações, atmosfera, coisas que nós interpretamos como luta, coisas que nós interpretamos como perseguição, coisas que nós interpretamos como aflição, e o terror se estabelece. E o texto diz que quando a nuvem, ela começou a brilhar e a voz veio, os discípulos caíram de bruço com o rosto e ficaram prostrados. Quando nós nos aterrorizamos, a primeira coisa que acontece com a gente é que a gente fica prostrado, porque a gente não foi capaz de perceber o que Deus está dizendo. Vá, caminhe, cresça, deixa eu te usar. Não te chamei para isso, eu te chamei para coisas grandes. E é óbvio que coisas grandes vai exigir de nós renúncia, disciplina, submissão e uma série de coisas. É o projeto de Deus, é o processo de Deus. Ele não pode entregar algo grande na minha mão, nem na sua mão, se Deus não trabalhar com a gente na fé. Se a gente não entender que Ele é capaz de abrir o Rio Jordão para você ou o Mar Vermelho. Mas quando Deus manda aquele ato de uma nuvem, de irradiar sobre eles, e a voz, eles se prostram. Primeira coisa que pode acontecer com a gente, que normalmente acontece, é que quando Deus nos manda alguns sinais, e às vezes Deus está mandando sinais há tanto tempo, e a gente até agora não pegou, nem no tranco a gente pegou. E por amor, e por misericórdia, às vezes Deus fala, bom, então vai agora no Shekinah mesmo. Você não me ouviu no púlpito, você não me ouviu na profecia. Eu tentei falar com você de diversas formas, você não quis ouvir. Então agora eu vou gerar uma situação. Isso não significa que Deus quer nos matar. Isso não significa que Deus quer acabar com a gente. Aquela nuvem não foi para acabar com Pedro, nem com Tiago, nem com João. Aquela nuvem também não foi para limitar o momento. O que Deus estava querendo dizer para Pedro é: sua visão está pequena. Você está agindo pequeno. Você está achando que esse momento define tudo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não se limita à nossa idade. Os crentes entenderam. Deus não se limita à tua condição financeira. Deus não limita o agir dele na sua vida pelo intelecto médio, alto ou pequeno. Às vezes nós absorvemos alguma cultura, talvez até maligna, de cruzar os braços, ficar encostado e achar que aquilo é tudo. Como, por exemplo, essa semana eu orando e falando com Deus: Senhor, o que o Senhor vai falar com a gente? O que o Senhor quer? Diante de alguns desafios, diante de algumas decisões. E o Senhor me levou para esse texto. Quando às vezes a gente olha para o que a gente está vivendo, pelo que a gente está passando, por aquilo que a gente tem, e a gente diz: está bom aqui. Às vezes Deus quer nos entregar alguns cargos maiores, a gente diz: não, está bom demais. A gente ora para Deus fazer alguns milagres na vida da gente. A gente ora para que a vontade de Deus seja feita. Aí Deus move circunstâncias, a gente fica assim: eu estou com medo. Eu não vou aceitar. Eu não sei se eu sou capaz. É como se a gente estivesse fazendo outra oração. Primeiro a gente ora para Deus abençoar. Quer ver uma coisa? Quem aqui gostaria de ser mais abençoado por Deus? Levante sua mão e diga aleluia. Aí Deus vai mover. Eu estou orando, eu estou pedindo. Aí de repente acontece uma voz que até assusta. Um mover que nos incomoda. Fala: meu Deus, é um vento, é uma tempestade, é uma luta. Mas você não chegou ao monte sem um chamado de Jesus. Você chegou ao monte porque Jesus te levou lá. Então tudo que vai acontecer não vai fugir do controle de Deus. Tudo que está acontecendo não é o nosso fim, não é o seu fim. Mas quando a glória de Deus, que a gente gosta de ver Deus em fogos de artifício, em situações favoráveis, que a gente defina.
Mas de repente Deus vai mandar algo que a gente nem esperava. E a gente vai interpretar isso como sendo o nosso fim, ou o nosso momento. E o que Deus está dizendo para Pedro é: rapaz, esse é meu filho. Escute o que ele está pregando, o que ele está falando, o que ele está ensinando. Em outras palavras, o Senhor disse assim para os discípulos, por exemplo: obras maiores que eu fiz, vocês farão. E isso está liberado na sua mão essa noite. Está liberado na sua vida também essa noite. Obras maiores, Ele disse, vocês farão. Mas às vezes a gente se limita. Aquele milagre foi só para 1900 e pouco. Aquele agir foi só para aquela época. E aí sabe o que acontece com a gente? A gente fica prostrado. E quando a gente fica prostrado, nós perdemos a percepção do derredor. Quem fica prostrado, caído, olhando para o chão, não tem percepção do derredor, porque ele está olhando para o chão. Derredor significa aquele espaço circulante, significa aquilo que está em volta, aquilo que está em torno. Quando a gente fica aterrorizado, nós perdemos a percepção do agir de Deus ao meu redor. Nós perdemos o entendimento das manifestações de Deus. E aí a gente não consegue mais entender o que Deus está fazendo, ou o que Ele quer fazer em nosso redor. Porque nós, quando ficamos prostrados, nós perdemos essa percepção. Então tudo que chega para nós, é difícil, não, é complicado, não vai dar, não tem gente, você conhece a minha limitação. A gente perde a visão do que Deus tem para nós ao nosso derredor. Então, por mais que milagres e prodígios estejam acontecendo, ali, acolá, aqui, eu estou prostrado, não prostrado em adoração, mas prostrado por um agir de Deus, que muitas das vezes, deixa eu te dizer, às vezes Deus vai mandar Jezabel, às vezes Ele vai levantar, mas Jezabel vai ameaçar que vai matar, vai fazer, vai acontecer, e na verdade Deus está dizendo, se Elias tivesse entendido isso, ele não tinha fugido. Às vezes Deus vai permitir que Saul se levante para jogar uma lança em você. A gente vai interpretar isso como o nosso fim. Davi se perdeu num momento desses, quando numa batalha ele quase foi ferido. Repete comigo, quase. Deus não é Deus de quase, Deus é Deus certeiro. Se Deus diz que está te guardando, Ele vai te guardar. Se Deus diz que Ele vai fazer você crescer, Ele vai fazer você crescer. Se Deus está dizendo eu farei, Ele não vai fazer pela metade, Ele vai fazer. Deus levanta Davi para ser um conquistador, um guerreiro, mas Joabe fala algo para ele, ele não vai mais para a batalha. E naquele não ir mais para a batalha, aconteceu um terror na outra batalha. E a palavra de alguém fez com que Davi se retirasse dos campos de batalha. Um terror aconteceu. Aquele terror não foi de Deus. Não era para matar Davi, porque se Deus quisesse matar Davi, Ele teria permitido. Nossa fé é colocada em teste, em prática. E muitas das vezes a gente age como Davi naquele instante. A gente se dá por limitado, pequeno, incapaz. Pegamos o nosso passado e lançamos como base da nossa vida. Nem nós nos perdoamos. Trazemos algumas bagagens que Deus não quer nem saber delas na nossa vida, mas a gente ainda insiste em trazer essas bagagens. E por isso nós vivemos alguns momentos de estatizarmos e pararmos. Deus permitiu que naquele combate Davi não fosse atingido, o quase. Sabe quantas vezes nessa vida você já levantou e o diabo tentou te matar, acabar com você, você não tem ideia. Mas ele não conseguiu, porque sobre você tem a mão preciosa do Senhor Jesus Cristo. Talvez os demônios tenham dito, quase que a gente fez ele cair, quase que ela caiu, quase que ele errou, mas você segurou nas mãos do Senhor, você segurou nas mãos do Eterno. Olhe para o texto. Às vezes algum tipo de situação não é o nosso fim. Golias não era para acabar nem assustar Israel, mas Israel ficou limitado por um terror. Um menino
que não usava espada, que não usava colete, que não usava lança. É ele, diante de um terror chamado Golias, que Deus vai usar para acabar com Golias, e para afrouxentar e para acabar com os filisteus naquela batalha. Um terror que os soldados mais experientes não souberam interpretar. Eu quero profetizar na tua vida e na minha vida essa noite, que a partir de hoje, aquilo que Deus colocar sobre a tua vida, você não interprete como um fim, como terror, como a morte, porque Deus tem promessas com você, Deus ainda tem coisas para fazer com você. É que às vezes Ele precisa permitir algumas coisas, para que a gente se posicione, para que o nome dEle seja glorificado, porque alguns vão olhar e vão dizer: eu não acredito. É ela mesmo, é ele mesmo. Eu achei que não ia mais, eu achei que não viveria mais. Pois aquilo aconteceu para Deus manifestar a glória dele sobre a sua vida, a glória e a misericórdia sobre você. As pessoas não entendem, nunca vão entender. O texto diz que a visão do homem é muito diferente da visão de Jesus. Esse mesmo texto está registrado no Evangelho de Lucas. O texto de Mateus 17 é o mesmo de Lucas. Há uma declaração que Lucas põe no verso 33 do capítulo 9, quando Pedro diz assim: mestre, bom é estarmos aqui. Pedro se conforma com aquele instante. Sabe quando a gente morre, irmãos? A gente não morre quando faz mais anos de vida. A gente morre quando para de sonhar. A gente morre quando para de viver. O corpo, a perna, o braço, o olho, o ouvido é outra coisa. Aqui, ó. Quando a gente começa a dizer: não, o que eu tinha para viver eu já vivi. O que Deus tinha para mim já deu. Tudo que eu tinha que passar, o Senhor já fez. É a declaração de Pedro, quando ele diz: mestre, é bom estarmos aqui. Você já reparou que às vezes algumas pessoas que você conhece ou conheceu, elas recebem algumas chances e oportunidades na vida, elas dizem assim: ah, não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Ah, tá bom demais, eu tenho meu carrinho, minha casa, tá tudo bem, tá tudo certo. As pessoas param. Bom mesmo é ficar aqui. Sabe, quando a gente ouve Pedro falar sobre isso, bom mesmo é estar aqui, Pedro estava querendo atrasar a partida daquela visão, daquele agir que Deus trouxe ali, de Moisés e de Elias. É isso. Pedro estava querendo segurar um pouco o momento, falou: vamos ficar por aqui, vamos segurar a onda por aqui. Pedro estava achando que construindo aquelas 3 tendas, ele conseguiria segurar a presença de Moisés e de Elias ali, e aquilo era tudo. Pedro pensou que houvesse um lugar onde ele pudesse ficar ali com eles. Quando Pedro fala para Jesus: mestre, bom é ficarmos aqui, ele tem a intenção de pensar que talvez Jesus concordasse com aquela situação. A intenção de Pedro, quando ele falava: deixa eu construir 3 tendas, ele acha que ele vai ter sucesso e vai segurar aquele momento. E é quando ele está com essa conversa, que Deus manda a nuvem radiante e fala ao mesmo tempo. Aí eles se assustam, porque ele está falando algo, e Deus mandou um terror, mas não um terror para matar, um terror para continuar, um terror para descer do monte, um terror para conquistar, um terror para ir para cima. Se você olhar para o desejo de Pedro, das 3 tendas, nunca foi o desejo de Jesus ficar naquelas 3 tendas. Por isso o Pai fala: escute o que ele está falando. E é interessante, porque quando Pedro fala de construir 3 tendas, Deus grita, fala e diz: ei, rapaz, que conversa é essa de ficar onde você está? Que conversa é essa de parar nesse ambiente que você está? Que é isso que você está dizendo?
Deus está dizendo: nem meu filho e nem eu, nós temos isso como meta. Eu não tenho para você ficar nesse monte, nessa situação. Por isso que a ideia de Pedro de construir 3 tendas vai contra aquilo que Jesus tinha. Imagine se Jesus abraçasse a ideia de Pedro e falasse: ó, quer saber, eu não vou mais para lugar nenhum, não vou ficar aqui mesmo. Quem quiser que venha aqui. Às vezes nós limitamos, às vezes nós criamos alguns rótulos, invólucros, algumas embalagens em volta de nós. E Deus que está, me permita usar um adjetivo aqui, desesperado, no sentido de desejoso, melhor dizendo, de usar-nos. A gente criou uns rótulos em volta de nós. Nós colocamos alguns limites em volta de nós. Nós colocamos algumas armaduras e armadilhas para que a gente não cresça, para que a gente não vá, para que você não seja aquele instrumento fantástico que Deus quer que você seja. Aí o texto diz que a ideia de Pedro vai muito aquém da ideia de Deus. Diga: ainda bem que Deus não pensa igual a mim. Diga. Pode melhorar, hein? Ainda bem que Deus não pensa igual a mim. Fale mais alto. Olha, queridos, as manifestações de Deus ali naquele monte, diz assim, que enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhou, os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: se Deus não tivesse permitido aquele ato, Pedro continuava a falar. Sim ou não? Sim. É por isso que às vezes Deus nos tira. Entenda o que eu vou dizer. É por isso que às vezes Deus nos tira o chão. É por isso que às vezes Deus nos tira de um determinado momento. Porque senão a gente continua a seguir o fluxo daquilo que Deus não tem, daquilo que Deus não quer, daquilo que Deus nunca desejou. Por isso que tem hora em que Deus já mandou vento, mandou profeta, falou, deu sonho, revelação, mensagem, eu não peguei. Aí Deus então, como aqui no caso, quando Pedro está com essa conversa, Deus gera um acontecimento para dizer: você está muito paradinho demais, viu? Você está com a cabeça errada, meu jovem. Você está achando que é só para isso. Se Deus não manda o extraordinário, Pedro teria continuado com aquela conversa. Tem momentos na nossa vida que a gente interpreta como luta, como provação. E pode não ser. Pode ser Deus dizendo: flua, cresça, vá adiante. Mas às vezes a gente interpreta isso da maneira errada. E não é porque Deus não nos ama, é porque Ele nos ama. Deixa eu te dar o mesmo exemplo. Sabe por que Deus mandou urso e leão para Davi no pasto? Antes dele ser ungido? Porque Deus estava trabalhando com a fé dele. Essa noite Deus está trabalhando com a nossa fé. Ele está nos proporcionando crescer um pouco a mais, avançar um pouco a mais. Às vezes Deus vai fazer como fez com Pedro. Vai interromper aquilo que estava tudo certinho na nossa vida, tudo tranquilo na nossa vida. Mas escute, você não foi chamado. A unção que está sobre a tua vida não é para terminar hoje, não é para acabar agora, não é para você ficar prostrado. Deus tem planos grandes e especiais sobre a tua vida. Deus tem coisas e que às vezes a gente não vai entender. E Ele vai balançar, vai mexer, e a gente vai ficar assustado. Por que está acontecendo isso? Se você está firme com Deus, fique tranquilo, esta nuvem não vai te matar, não vai te cegar, essa voz não vai te deixar surdo, esta voz vai te fazer crescer, essa voz vai te fazer você caminhar. Olhe para o texto e diz que Pedro, se Deus não faz aquilo, ele continua com aquela conversa. Pedro era um homem que falava mais do que todos os outros, sim ou não?
Pedro não perde a chance. Se Deus não dá um basta naquele momento, Pedro ia continuar com aquela conversa. Então quero dizer uma coisa para você. Tem hora que Deus vai precisar fazer assim. Ei rapaz, ei moça, ei filho, para com isso. Estou tirando agora para ver se você se posiciona. Mas como é que vai ser? Você não foi levantado por Deus para ser uma pessoa limitada, para viver uma pessoa só nesse estilo de vida. Deus não te trouxe até aqui em vida. Nós poderíamos todos ter morrido na pandemia, não morremos. Deus tem um propósito na nossa vida. Alguns aqui já escaparam de câncer, de infarto, de tanta coisa. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito. A aparição daquela nuvem e daquela voz. O texto diz que uma nuvem brilhava e a voz ecoou e os envolveu. Era o sinal de Deus para que Pedro escutasse. Mas eles estão prostrados. Eles ainda estão com medo. A nuvem que os iluminou e aquela voz, ela muda aquela atmosfera. E a voz de Deus na vida daqueles discípulos os fez sentir oprimidos. Naquele momento a nuvem e a mudança da atmosfera fizeram com que eles perdessem os sentidos. Interessante como é que alguém perde o sentido quando Deus está querendo falar com ele, quando Deus está fazendo ele caminhar. Mas naquele momento, aquele sentimento que deveria ser um sentimento de fé, de glória, de aleluia, trouxe um momento de medo e de terror na vida de Pedro e dos discípulos. Ora, Jesus está ali transfigurado, Moisés e Elias. Pedro fala algo, a voz vem, a nuvem vem, e de repente eles caem, ficam com terror. Sabe, irmãos, diante do medo, muitas das vezes até a nossa força física vai embora. Tem gente aqui que é bom no que faz, mas porque um bolo não deu certo, que queimou uma vez, ele acha que não vai fazer mais. Tem gente aqui que tem boas qualificações em algumas coisas, mas porque aconteceu um fato, a pessoa às vezes se limita, fica vivendo o terror, fica vivendo o medo. O medo faz com que pessoas percam a força muscular. Sabia? Que quando a gente tem medo, a gente, por mais que você seja hábil, por mais que você tenha força, o medo entrou e a gente perdeu a força. E no nosso caso perde a fé. Do medo nada se faz. Quem vive com medo não faz nada. O medo tem um poder de nos paralisar. O medo limita nossas ações. O medo nos afasta de nossos objetivos. O medo pode nos prender em uma zona de conforto. O que vão dizer? O que vai ser? Como que vai ser daqui para frente? Como é que eu vou viver daqui para frente? Às vezes Deus vai tirar algumas cordas da nau. Às vezes Deus vai cortar alguns liames, algumas cordas do meu barco, para que eu aprenda a navegar num mar aonde o vento do Espírito me conduza. Às vezes nós estamos tão acostumados com o navio atracado e Deus não pode revelar coisas grandes, porque nós estamos vivendo isso. E quando Deus às vezes manda, a gente fica vivendo um tempo de terror. Eu quero repetir para você que o medo, ele nos faz ficar preso a uma zona de conforto. O medo nos impede de progredir. O medo, se nós deixarmos ser guiados pelo medo, mais tempos nós perdemos e conquistas não existirão na nossa vida. Quanto mais eu vivo sobre medo, eu deixo de crescer, eu deixo de evoluir, eu perco tempo. Quando passo time, como o americano fala, a fruta tem um tempo.
Se você não pegar a fruta no momento certo, ela vai cair no chão e vai se apodrecer. Porque você perdeu o time. O medo, às vezes, faz com que a gente não cresça, não caminhe, não evolua, não conquiste. Mas a fé é o combustível que move nossas ações. Quando o Senhor Jesus encontra em nós fé, Ele diz que nós poderemos, inclusive, dar ordem para um monte, mude-se daqui para lá. A fé, meu irmão, é aquela situação que mesmo diante de incerteza, nós damos o primeiro passo em direção ao que queremos alcançar. Isso é fé. É eu não ter agora. É eu não ver agora. É eu não tocar agora. Mas saber que eu estou dando o primeiro passo para alcançar aquilo que Ele prometeu. Se nós decidimos pela fé, escreva isso, guarde isso no teu coração. Se nós decidirmos pela fé, o impossível se torna uma meta atingível. Se nós agirmos por fé. Quando nós substituímos a fé pelo medo, meu irmão, nós crescemos. Mas às vezes nós ficamos aterrorizados. Quando tudo depende da nossa disposição para enfrentar os desafios e crescer pela fé. Naquele momento, Pedro se limita. Ele deseja ficar onde ele está. Ele não pensa mais no crescimento. Ele não pensa mais na progressão. Ele não pensa mais ao derredor. A visão de Pedro ficou limitada àquele momento. O medo também nos faz ficar prostrados em semiconsciência. É aquela pessoa que precisa tomar uma decisão, mas ela está com medo, e ela fica, semiconsciente. Deus está dizendo para você e para mim: vai, caminha, vai para cima, desça desse monte, vai conquistar, segue a obra, vá para onde eu mandei. Aí o texto diz, verso número 7, Jesus veio e os tocou, levantem-se, disse ele, não tenham medo. O toque de Jesus restaurou as forças dos discípulos. E eu quero dizer para esta igreja, para a sua vida, para a minha alma, que o toque de Jesus está restaurando a nossa força. O toque de Jesus nos conduz à consciência. Quero que você entenda o que o Espírito está dizendo para nós. Ele não falou isso apenas com objetivo para a minha vida. Deus, essa noite, o toque dele está te reconduzindo para a consciência. Eles estão caídos. Jesus toca e fala: levantem-se, não tenham medo. Essa noite o Espírito está dizendo para esta casa, para os ouvintes: levante-se, porque Ele está tocando, e se Ele está tocando em você, Ele vai te reconduzir para uma consciência melhor. Ele vai te levar para um nível melhor. A voz de Jesus acalma o mar agitado e ordena a calmaria. Pedro está prostrado, João e Tiago, e eles não conseguem entender que aquele terror era apenas Deus se manifestando. Se Deus não fala daquele jeito, Pedro continuava com aquela conversa. Talvez Deus esteja gerando algumas coisas na sua vida, na minha vida, para a gente parar com algumas conversas, para a gente parar com alguns pensamentos, para a gente parar com algumas circunstâncias. A nuvem manifestou-se, a voz veio, mas se Deus não faz aquilo, Pedro ia continuar com aquela conversa. É interessante que a presença de Jesus foi mais importante do que o momento, o terror que eles estavam vivendo. Quando Jesus toca neles, a presença de Jesus mexeu no emocional, no físico e no espiritual.
Algumas pessoas dessa vida, irmãos, se limitam na vida simplesmente porque se satisfazem com a unção. Unção não se retira. Uma vez ungido, está ungido. E eu estou com esse texto forte no coração. Até ouvimos isso a semana passada. O rei Saul esteve com a unção, mas perdeu a presença. Escute, igreja. Uma das tragédias que pode acontecer na nossa vida espiritual é essa ideia de recebermos a unção e não carregarmos mais a presença do Espírito. É ser velhos crentes, velhos batizados, velhos conhecedores de Deus, velhos ensinadores de Deus. É carregarmos o rótulo, o cartão de membro, uma unção, um cálice de uva, de vinho, o pão da ceia, mas não termos mais a presença em nós. Alguns homens experimentaram a unção na Bíblia. Eli tinha unção, mas perdeu a presença. Os filhos de Samuel tiveram unção, mas perderam a presença. Judas foi escolhido, o seu coração levou para a perdição, porque não honrou a presença. Algumas pessoas se acostumam com a unção, mas o que vale a unção sem o dono da unção? Do que vale um dia ter orado em línguas, mas hoje não ora mais? Do que vale um dia ter pulado, saltado, gritado, feito festa, mas hoje não carrega mais a presença? Mas eu sei tocar muito bem, mas você perdeu a presença. Sabe tocar, mas perdeu a presença, não valoriza mais a presença. Sabe cantar, porque Deus te deu esse dom, mas não carrega mais a presença. Sabe pregar, tem a oratória, tem a hermenêutica, mas perdeu a presença. Sabe abrir e fechar uma igreja, sabe cuidar das coisas, mas perdeu a presença. O óleo foi derramado, mas a presença não está mais. A presença, a gente sabe. A presença, ela mantém a unção acesa. Mas a unção sem presença não significa mais nada. A arca da aliança, Israel achou que era tudo. Pararam de honrar a presença e a arca foi tomada. A unção sem a presença não tem sentido. Nós somos ungidos e convidados a andar na presença. Mentes cauterizadas se satisfazem com a unção. O dia em que Davi peca, algumas coisas acontecem na vida dele. Passa-se um dia, um mês, um tempo. E um dia no Salmo 51, que foi ele faz uma oração. Porque ele é rei em Israel. Ele está sentado num trono. A coroa está sobre a cabeça, mas ele está morrendo. Eu preciso dizer algo para esta casa essa noite. Se a presença de Deus não for mais com a gente vai morrer. Ele se banha com ungüentos, ele se perfuma com os melhores, ele come do melhor, ele tem a unção, mas ele não tem mais a presença porque ele pecou. Ele não fez o que tinha que fazer. Até o dia em que ele ora.
E ele diz: Senhor, o Senhor pode tirar de mim as coisas, o Senhor pode afastar de mim o que eu tenho. Mas ele diz no Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito. Amados do Senhor, quem carrega a presença, chega onde outros não chegaram. Davi, ele carregava a unção, mas a presença era melhor que a unção. Repete comigo: a presença, diga mais forte, a presença é melhor do que a unção. Existem coisas que vão acontecer na nossa vida. Existem fatos que podem acontecer na nossa vida. Isso não nos mover. Às vezes nós paramos. Aí Deus manda um terror. Deus usa de um artefato. Não é porque Deus não ama, é porque Ele ama. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Sabe, queridos, eu falo 3 coisas e termino aqui. Tem pessoas que vão ficar satisfeitas no nível espiritual que elas estão, com as conquistas que ela tem, aonde ela chegou. Mas eu afirmo, não era isso que Deus tinha. Deus tinha muito mais. Tem pessoas que até vão ser salvas, vivendo nesse ambiente, mas não vão descer dos montes para conquistar, para curar, para salvar, para crescer, para melhorar. Tem gente que, apesar da unção, não abre mão da presença. Tem gente que se mantém com a unção e não faz mais questão da presença. E tem gente que, como uma onda, um surfista, sabe aproveitar a onda boa. Um surfista, às vezes, ele pega a sua prancha e fica no mar, e vem algumas ondas, e aquela onda não é boa. Mas o bom surfista, ele sabe quando a onda é boa. E por isso ele começa a remar com as mãos. Porque ele já percebeu que vem uma onda boa. E aquela onda boa vai levar ele muito mais longe. Vai levar ele num outro patamar. Aproveite a onda do Espírito. Aproveite a onda que Deus está proporcionando para você. Aproveite, para que você não fique só com a unção e sem a presença, para que você não fique como quem vê os outros, mas não tem. Aproveite o momento. O terror que você ou que eu estamos talvez interpretando de um momento, pode não significar aquilo que você está pensando. Se somos filhos de Deus, Deus tem o melhor para os céus. Deus não nos trouxe para envergonhar, para terminar. Deus tem planos e planos perfeitos. Às vezes a gente não entende, mas Deus sabe. Por isso entenda, não fique apenas no mesmo nível. Não faça como Pedro, tá bom demais até aqui. Porque senão a gente vai envelhecer e não vai viver as coisas que Deus tem para a gente viver. A gente vai ver as coisas acontecerem, mas a gente não fará parte dos acontecimentos. A boa onda vem, mas eu fiquei com medo de surfar. Eu fiquei com medo de cair. Nem sempre a gente vai acertar, faz parte do crescimento errar. Mas aproveite a onda. A hora em que Deus soprar sobre você, flua, navegue, porque Deus quer te levar mais longe.
Deus quer te levar mais longe. Envolva-se com a nuvem e escute a voz que Ele está falando hoje. Envolva-se com a nuvem e escute a voz do Senhor. Fique em pé, querido.